No vídeo de hoje eu vou falar sobre um quadrinho que traz uma miscelânea de gêneros. Tem ficção científica da boa, fantasia, terror, aventura, enfim, eu tô falando de Cidade, do Juan Jiménez, desenhista lendário, e o Ricardo Barreiro, mais uma dupla argentina que destrói nas HQs. Uma das coisas que eu acho mais interessante nesse quadrinho é que ele faz parte dessa série de resgates históricos que a Comic Zone está fazendo desses grandiosos quadrinhos argentinos. E a gente percebe, pelo menos eu percebo, já que eu não tinha tanto conhecimento assim das historietas, que existe um verdadeiro, digamos assim, imaginário quadrinístico argentino. Porque aqui no Cidade a gente vai ver diversas referências a outras obras clássicas do quadrinho argentino, como por exemplo o Eternauta. Não é uma espécie de spoiler, porque são contos, né? Mais uma vez, esses quadrinhos eles vêm em formato de contos, né? Como outros lançamentos também que a Comic Zone que tem trazido, e são contos maravilhosos que você lê de maneira muito rápida e dá uma experiência muito satisfatória, porque os roteiros são afiadíssimos. As ideias, as premissas das histórias, elas são incríveis. O Ricardo Barreiro não conhecia enquanto roteirista, mas assim, fiquei abismado com a qualidade. E olha, eu vou dizer, no Brasil nós temos grandes roteiristas, mas assim, é impressionante o nível dos roteiros dos quadrinhos argentinos. E isso os caras estavam fazendo nos anos 70, nos anos 80. Sabe? Tem quadrinhos aqui que a Comic Zone está lançando, tem roteiros aqui que está a anos-luz do que a Marvel estava fazendo. É um negócio impressionante, ficção científica. Você que acompanha aí também os outros lançamentos, como Osterheld, Carlos Trillo, esses caras são assim, roteiristas de top de linha, de tipo top 10 de quadrinho mundial, cara. É muito, muito bom mesmo. Mas afinal, qual é a trama, qual o plot, a história desse quadrinho? A gente logo no início é apresentado ao protagonista, o Jean. E ele tá saindo de um barzinho, ele se desentendeu com a namorada. E tá saindo desse barzinho, tá enjoado da vida, a rotina cinzenta, enfim. E ele, de repente, se perde num beco, numa viela de Paris. E ele para nesse lugar chamado A Cidade. Simplesmente isso. Não existe um nome específico, é apenas esse arquétipo de cidade. E o que é a cidade? A cidade é um monstro urbano, sem fim, labiríntico, opressor, que os indivíduos nada mais são que engrenagens, brinquedos digamos assim, das vontades dessa entidade, desse estado, né, digamos assim. E quando ele entra nesse lugar, ele encontra uma prostituta que está morando lá já há 5 anos, chamada Karen. E ela o resgata, o salva de um grupo de milicianos que estavam ali roubando, matando, para sobreviver. Porque a cidade é isso, ela é o fim da civilização em si. Então, é cada um por si, não existe lei. É uma terra em que, tipo distopia mesmo, sabe? Um futuro pós-apocalíptico, só que nessa realidade paralela. Aqui não existe, não tem nada aqui que esteja amarrado a uma cronologia histórica do mundo. É simplesmente um lugar fantasioso, fantástico, que esses personagens vão lutar por sua sobrevivência. E o Ricardo Barreiro, ele utiliza esse arquétipo da cidade grande, né, transformando ela em monstro, para discutir, para debater temas que são muito pertinentes. É como se fosse uma espécie de analogia do que realmente representa os problemas sociais na vida do indivíduo que mora na cidade grande. Então aqui ele vai debater, por exemplo, a questão do consumo, do capitalismo. Eles entram numa espécie de supermercado que é automático, que tem um sistema de segurança totalmente automatizado e que é totalmente kafkiano. O cara vai tentar pegar um produto e o mercado tenta matar ele, só que nem existe mais. Por que proteger aqueles produtos? Porque ali não existe compra e venda. É uma cidade que não há consumidores. Mas ainda assim o sistema de segurança insiste em matar se você pegar qualquer produto. É uma coisa kafkiana, absurda. E esses contos, eles são, assim, pedaços de histórias absurdas. Tem outro conto que é uma catedral, que eles entram e se dão de cara com uma espécie
de religião lá, e aí eles vão ser acolhidos, mas daqui a pouco eles vão descobrindo que por trás daquela face de bondade daquela religião existe uma seita de fanáticos reptilianos, e sabe, aquela coisa bem brutal, caricata, bem interessante, que vai prender eles, e enfim, vai fazer toda aquela questão de ritual, etc. E é mais uma crítica ao fanatismo religioso, ao que as religiões podem causar. Enfim, um quadrinho realmente que tem substância, tem temas muito relevantes para discutir. Tem outro também quadrinho que fala sobre solidão, outro conto que fala sobre solidão, sobre um cara que controla os ratos da cidade. E os ratos ajudam ele, mas ao mesmo tempo são bênção e maldição. Porque ele odeia os ratos, mas os ratos não o deixam em paz. Então é uma coisa interessante que tem também essas inflexões de sentimento, digamos assim, mais líricas, mais poéticas e filosóficas sobre a vida em si na cidade grande. E é como eu disse, nada é explicado assim pormenorizadamente. O que é a cidade, como ela se formou, enfim, detalhadamente. Não espere isso. A cidade é a cidade. Você aceita esse monumento especulativo fantasioso e brinca ali com o que vai acontecendo, com as situações a que os personagens vão sendo expostos. E, claro, cara, tem um dos principais contos no final, é quando aparece o Eternauta. Mano, é muito, muito foda. Cara, é o personagem símbolo, né, máximo de Osterheld. É realmente incrível. E tem uma pegada também metalinguística em alguns contos, brincando até com a própria linguagem dos quadrinhos. Um negócio genial mesmo, assim. Juro a vocês, é um dos melhores quadrinhos do ano, sem dúvida nenhuma. Assim, é foda pra cacete. Se você curte fantasia, ficção científica, terror, porque tem pegada de terror também, você tem que pegar isso aqui, cara. É muito, muito bom mesmo. E também, no final, existe uma homenagem a alguns personagens do terror clássico. Drácula, lobisomem, a Frankenstein. Isso não é spoiler, tá? E como é que esses personagens são inseridos nesse contexto é interessantíssimo. Eu não vou contar para não perder a graça. Mas tem uma questão sobre imaginário, sobre fantasia. Mano, é um quadrinho de explodir cabeça, velho. Vale muito a pena. Cidade da Comic Zone. É isso. Deixa a curtida. Não esquece de deixar o nosso like aí. Comenta aí se você já leu esse quadrinho maravilhoso. O que é que você achou desse novo formato aqui, com essas imagens passando. E até a próxima. Valeu, galera.